oitavo ano, tudo bem? Então, vamos começar agora a nossa aula sobre entrevista. Relembrando, entrevista é um gênero jornalístico, não é? Então, vamos lembrar algumas características dos gêneros jornalísticos. Primeira coisa, eles são relacionados ao meio jornalístico, ou seja, eles vão se manifestar principalmente em jornais, em revistas e até em blogs. Lembram-se que a gente discutiu sobre o fato de haver dois tipos principais de gêneros jornalísticos? Aqueles que se centram na informação, aqueles cujo objetivo principal é passar informação, e também há aqueles que o objetivo principal é passar opinião. Aqueles gêneros em que o objetivo principal é passar a informação, geralmente vão tentar mostrar os fatos de maneira mais objetiva, ou seja, colocando menos opinião, menos subjetividade naquela informação. Enquanto os gêneros cujo objetivo principal é passar opinião, eles vão apresentar os fatos, mas de acordo com os pontos de vista ou do jornal ou do próprio escritor, do próprio redator. A maioria dos gêneros jornalísticos são objetivos e tem uma linguagem simples e direta. A maioria dos gêneros jornalísticos tem o objetivo de passar informação e serem entendidos com facilidade, ok? Relembrando esses aspectos, vamos para a entrevista. Vocês se lembram o que era a entrevista? A entrevista é um gênero que tem o objetivo de obter informações de especialistas sobre o assunto ou de obter informações sobre o próprio entrevistado, sobre algum fato relevante que envolva a vida daquele entrevistado. Para isso, um entrevistador vai lá e começa a fazer perguntas relacionadas ou àquele tema ou àquele fato para que o entrevistado possa responder. Inicialmente, a primeira parte da entrevista vai apresentar o tema que motivou a entrevista e algumas informações sobre o entrevistado. Às vezes, a entrevista vai ter um tema mais relacionado à vida do entrevistado, ou, às vezes, o tema da entrevista vai ser um tema amplo, genérico, mas que o entrevistado domina. Aquele entrevistado é um especialista nesse tema e é por isso que ele vai ser entrevistado. Então, há dois tipos de entrevista. Aquelas que se baseiam principalmente na vida do entrevistado e aquelas em que o entrevistado é um especialista sobre o assunto. Quando eu falo vida do entrevistado, não é bem a vida pessoal dele, mas é alguma coisa que ele tenha feito. Há também aquelas entrevistas que meio que mesclam essas duas informações. Depois desse momento de introdução, que mostra o motivo da entrevista, vem aquele momento de perguntas e respostas, que é justamente aquele momento em que há maior interação entre entrevistador e entrevistado. Essa parte das perguntas e das respostas é a parte mais importante da entrevista, que é quando a gente vai obter as informações necessárias do entrevistado. A maneira como essas perguntas é feita pode variar. As perguntas podem ter sido muito bem estruturadas e elaboradas antes da entrevista, no caso das entrevistas mais formais, e existem perguntas mais livres, quando as entrevistas são mais informais. Às vezes, a entrevista quando foi bem estruturada, antes de começar a entrevista. Se
focalizou em um tema e todas as perguntas vão estar relacionadas a esse tema, ou caso o foco seja justamente o entrevistado, em vez de se dar foco a um tema, faz-se várias perguntas relacionadas à vida daquele entrevistado, muitas vezes buscando obter informações um pouco mais gerais sobre o entrevistado. E muitas vezes essas perguntas que são feitas nesse tipo de entrevista mais informal foram motivadas pelas próprias respostas do entrevistado, que podem gerar novas dúvidas e novas perguntas. Basicamente, existem entrevistas mais fechadas, relacionadas a um tema e que sempre vão ser relacionadas àquelas perguntas prévias já estruturadas, e existem entrevistas mais abertas, que no decorrer da entrevista vão se adaptando às novas situações que são apresentadas pelas respostas do entrevistado. As entrevistas podem ser individuais, quando se entrevista apenas uma pessoa, ou coletivas, quando se entrevista várias pessoas para saber a opinião de cada uma. Por exemplo, se eu quiser saber sobre um filme, eu posso fazer perguntas a um ator, ou eu posso fazer perguntas a vários atores daquele filme, para obter pontos de vista diferentes. Muitas vezes, as entrevistas que são geradas por temas podem fazer perguntas a várias pessoas diferentes, para comparar diferentes pontos de vista sobre aquele mesmo assunto. E aí a gente entra naquela questão do foco narrativo, porque cada pessoa vai narrar a sua opinião sobre o assunto de acordo com seu ponto de vista, assim como o narrador vai narrar a narrativa de acordo com seu próprio ponto de vista. As entrevistas são um gênero que é basicamente nascido na oralidade. Essas perguntas e respostas são feitas de forma oral e depois elas podem ser escritas. Então, meus queridos, as entrevistas têm grande presença das marcas da oralidade, porque eles são gêneros que nascem na oralidade. As entrevistas são feitas por meio de conversas e, posteriormente, elas podem ser transcritas e escritas e passadas para um papel para que possam ser publicados em alguma revista, algum jornal. Assim, na hora que é feita a transcrição da entrevista oral para a entrevista escrita, é possível que haja um pouco de modificação da linguagem sem perder o conteúdo, sem que se altere o conteúdo, dependendo, às vezes, do público-alvo, do veículo em que a entrevista será publicada, por exemplo, o jornal ou a revista em que a entrevista vai ser publicada, e também se as falas ficam compreensíveis mesmo após a transcrição. Caso elas não fiquem compreensíveis, pode ser que o redator altere um pouco a construção frasal, às vezes colocando uma palavra para explicar o que o entrevistado quis dizer. Então, sistematizando, qual é o objetivo das entrevistas? Obter informações de especialistas sobre determinado assunto ou obter informações sobre algum fato que envolva diretamente a vida do entrevistado. Basicamente é isso. Ou eu vou querer saber sobre um assunto amplo, sobre o qual aquele entrevistado é especialista, ou eu vou querer saber sobre a vida do entrevistado. Às vezes, as entrevistas vão mesclar esses dois elementos.
O público-alvo varia muito de acordo com a entrevista e com o veículo em que a entrevista é apresentada. As características desse gênero são que ele é predominantemente oral, e aí ele pode ser transcrito, mas ele inicialmente é oral. Ele é principalmente expositivo, principalmente da parte do entrevistador, apesar de que o entrevistado também pode manifestar opiniões, e é uma sequência de perguntas e respostas. Agora, vamos planejar uma entrevista. Lá na página 24 do livro de produção textual de vocês, há orientações sobre como fazer uma entrevista para que vocês façam as entrevistas de vocês. Mas, como nós estamos em quarentena, e o ideal é que vocês não fiquem saindo de casa para procurar alguém que seja esportista, eu mudei um pouco o roteiro da entrevista de vocês. Eu vou querer uma entrevista escrita a princípio, ok? Se vocês quiserem seguir o roteiro que está no livro, tudo bem. Mas o ideal é que vocês fiquem em casa. Vocês estão de quarentena, não é para ficar andando por aí. Às vezes, se você tiver algum atleta na família, vale a pena seguir o roteiro que está no livro. Mas caso você não tenha e não queira ficar saindo de casa, que é o ideal, eu vou apontar para vocês outra entrevista que vocês podem fazer. Primeiro, eu quero que vocês escolham o tema da entrevista. Vocês podem escolher tanto o tema que está lá no módulo, quanto o tema que eu vou apresentar, que é os efeitos do confinamento por causa da epidemia do coronavírus na saúde humana. É para vocês falarem sobre a epidemia? Não. É para vocês fazerem uma entrevista sobre o confinamento, sobre a quarentena em si, sobre o fato de as pessoas estarem ficando em casa. E qual é o efeito dessa quarentena, desse confinamento, para a saúde mental de cada uma dessas pessoas? Será que elas estão se dando bem com esse confinamento? Ou será que elas estão se sentindo mal? Às vezes, vocês podem procurar saber quais são os efeitos do confinamento em relação a várias pessoas. Às vezes, pessoas que vivem sozinhas vão sofrer algumas consequências, enquanto pessoas que têm uma família grande vão sofrer outras consequências. Idosos, por exemplo, podem sentir alguns efeitos desse confinamento, diferentes dos que sentem os jovens. E é isso que eu quero que vocês façam. Vocês tentem descobrir qual é o efeito desse confinamento na cabeça dessas pessoas. A primeira coisa que vocês vão fazer, depois de terem escolhido o tema da entrevista, vai ser pesquisar sobre o assunto. Afinal, não tem como vocês fazerem uma entrevista com perguntas direcionadas se vocês não entendem do assunto. Se vocês querem saber sobre os efeitos do confinamento, o ideal é que vocês já procurem saber como o confinamento afeta a saúde mental das pessoas. Por exemplo, se você foi lá no Google, deu aquela googleada e viu que o confinamento geralmente deixa as pessoas tristes. Aí, a partir disso que você percebeu, desse conhecimento que você teve, você vai conseguir elaborar uma pergunta. Por exemplo, você está se sentindo triste de ter que ficar em quarentena em casa? Ou então você está desesperado? Como é que você está? Agora, se você foi lá, deu a googleada e o Google falou que o confinamento deixa as pessoas com a saúde
física debilitada, porque elas tendem a fazer menos exercícios. Vocês podem perguntar, por exemplo, a partir dessa pesquisa que vocês fizeram, se as pessoas estão fazendo exercício em casa ou não, se aquilo que você pesquisou se confirma ou não. Essa entrevista é para você ver na prática aquilo que você já pesquisou na teoria. Então, vocês vão pesquisar sobre o assunto, quais são os efeitos do confinamento para a saúde das pessoas que estão em casa, e aí vocês vão pesquisar como isso tem afetado a rotina dessas pessoas que estão em casa. Como que o confinamento tem feito com que essas pessoas, como o confinamento tem alterado a maneira de viver de cada uma dessas pessoas e como elas estão se adaptando a essa situação. E aí vocês vão escolher uma pessoa que seja relevante para falar sobre o assunto. Dê preferência a um familiar, alguém que esteja na tua casa. Fique em casa, não é para sair pela cidade procurando gente, não. Vocês podem escolher um especialista em saúde mental, e aí ele vai falar sobre isso de uma maneira mais objetiva, mais impessoal, explicando como o confinamento afeta a saúde mental. Já tenho isso em mente. Se vocês pesquisarem com algum especialista, às vezes você tem um médico, um psicólogo na família, aí vocês vão ter essa visão mais objetiva do fato. Agora, se vocês escolherem alguém que vai falar da própria experiência de confinamento, vocês vão ter uma visão mais subjetiva do fato e uma visão mais opinativa, em que essas pessoas vão falar sobre a opinião delas, sobre a situação em que elas estão vivendo. É diferente da visão de um especialista sobre o assunto. Então, é preciso deixar isso claro. Enquanto o especialista tende a falar mais com um foco narrativo em terceira pessoa, porque ele vai falar dos efeitos do confinamento nas pessoas em geral, as pessoas que estão vivendo essa experiência, os experienciadores, vão falar do efeito do confinamento em si mesmos. Então, o foco narrativo deles vai ser em primeira pessoa, caso eles contem a experiência deles. E seria interessante que vocês já planejassem a entrevista de vocês tendo isso em mente, ok? Um especialista terá uma visão mais objetiva sobre o fato, enquanto um experienciador terá uma visão mais emotiva e mais subjetiva sobre o fato. Em outras palavras, o foco narrativo que cada tipo de entrevistado apresentar é diferente. Se eles forem narrar a experiência deles, é diferente. Depois que vocês já tiverem isso em mente, se vocês vão perguntar para um especialista sobre o assunto ou para um experienciador, vocês elaborem as perguntas, ok? E aí vocês já elaboram as perguntas de acordo com o objetivo de vocês, sobre o que é que vocês querem compreender da visão daquele entrevistado. Se o objetivo de vocês for de entender o ponto de vista do entrevistado sobre o assunto, no caso do experienciador, as perguntas são mais relacionadas à subjetividade do entrevistado, ou seja, são mais relacionadas à maneira como aquele entrevistado está vendo a situação atual. Já se o objetivo de vocês for de compreender mais sobre o tema, no caso do entrevistado ser um especialista na área, as perguntas serão mais relacionadas ao tema, serão perguntas mais objetivas sobre quais são os efeitos do confinamento
na saúde mental humana, e não sobre a visão daquele entrevistado sobre o confinamento. Quando vocês forem produzir a entrevista de vocês, vocês já vão levar as perguntas prontas, vocês utilizem um gravador, uma câmera e sigam o roteiro de entrevista de vocês. Peçam autorização, obviamente, para o entrevistado para poder gravá-lo e apresentem cada pergunta. Tentem empregar um tom de voz adequado, falem pausadamente e de forma compreensível. Depois, vocês anotem as respostas do entrevistado e, caso precise, faça as adaptações necessárias. Se vocês perceberem que o entrevistado, por exemplo, gaguejou, você não vai ficar colocando o gaguejado nele no teu papel, né? A tua entrevista escrita final deve apresentar o assunto que motivou a entrevista e vocês vão colocar algumas informações também sobre o entrevistado e a importância dele para aquele tema da entrevista. No caso de um entrevistado especialista, você vai explicar a importância daquele entrevistado especialista. No caso de um entrevistado experienciador, você vai explicar a importância de perceber o ponto de vista de alguém que está vivendo essa experiência, de perceber o relato de alguém que está vivendo essa experiência. Apresente algumas informações adicionais sobre esse entrevistado. Por exemplo, a profissão, quanto tempo ele ficava fora de casa antes da quarentena, quanto tempo ele está ficando em casa agora na quarentena, se ele tem saído de casa, e tente entender e tente apresentar a mudança de perspectiva antes da quarentena e agora, depois da quarentena. No corpo da entrevista, apresente pelo menos 5 perguntas. Faça pelo menos 5 perguntas ao seu entrevistado, para que ele possa refletir sobre o tema e responder as suas perguntas, ok? Seja paciente, deixa ele pensar um pouco sobre as respostas dele. Por fim, quando vocês fizerem a entrevista escrita de vocês, utilizem a norma padrão da língua portuguesa, com correções gramaticais, e faça as adaptações necessárias para que a tua entrevista fique compreensível. O objetivo do texto escrito de vocês é que ele seja lido e compreendido, ok?